Vocês já devem ter percebido que eu gosto de citar o escritor já falecido Ariano Suassuna, pelo menos de vez em quando, porque ele era um cara bem-humorado. Uma das que eu assisti dele foi quando ele contou que entrou na casa dele uma vizinha que disse que ia dizer coisas que ele não gostaria de ouvir. Então não diga, ele respondeu. Era dessas mulheres fanáticas por horóscopo e disse que ele era de um signo em que as pessoas têm duas caras. E aí ele respondeu na lata, como se diz popularmente. A senhora acha que se eu tivesse duas caras, eu ia usar essa? Apontando evidentemente para a própria face, porque, como se costuma também dizer, quem tem cara é cavalo. E ele estava longe de ser um cavalo, era até um cavalheiro, um cara muito cordial e educado. O momento atual é muito triste, mas as pessoas têm uma boa oportunidade para aprender. Só que estão sendo adestradas a se emburrecer. É um momento tão importante que eu resolvi escrever meu quinto livro. Aliás, sexto, porque um deles eu escrevi contratado como ghostwriter. Isso sem contar os que eu escrevi e ainda não publiquei. Se você tiver curiosidade de conhecer meus livros, eu vou colocar o link nas anotações do vídeo. Mas eu citei Suassuna exatamente para ilustrar um momento em que os brasileiros estão sendo adestrados a perder duas características muito admiradas do brasileiro: a cordialidade e o bom humor. Anda todo mundo sendo adestrado a ter ódio e a ser ríspido, ofensivo e mal-humorado. E a palavra é essa mesmo, adestrado, porque quem está entrando nessa está sendo adestrado como se fosse um cachorrinho, ou, como eu também costumo dizer, como se fosse um papagaio repetidor daquilo que ele repete sem mesmo saber o que significa. E o que o brasileiro está sendo adestrado a repetir bobagens não está no gibi. Quer ver uma dessas bobagens? Não houve ditadura com o golpe de 64. E qual a suposta explicação? Não era ditadura porque era uma guerra destinada a combater os comunistas. Ora, então não existiu nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda, nem a queda da Bastilha, nem a Guerra do Paraguai, nem guerra nenhuma. Porque não existe guerra, pelo que eu saiba, em que os guerreadores entrem para combater quem é a favor deles. A motivação básica de uma guerra é combater o inimigo e não um aliado seu. Então, quem está sendo adestrado a repetir essa bobagem? Eu, hein? Eu não gosto nem de ficar falando na ditadura, porque foi um período tão tenebroso que dá até uma certa depressão só de falar. Mas outra estupidez é dizer que não existem provas dos horrores que eram praticados. Ora, o que não falta são provas. Mas os que vivem repetindo essas bobajadas querem que as torturas tenham sido filmadas em cores e com recursos sofisticados para serem exibidos no YouTube, que por sinal naquela época nem existia. E as provas são fartas, robustas, incontestáveis. Eu mesmo, que, como eu já disse em outros vídeos, jamais me envolvi em luta armada e jamais fui preso, conheço pessoalmente muita gente que foi torturada e carrega isso até hoje. As provas são inúmeras de todos os tipos, e se você ficar repetindo essa bobajada de que não existem provas, eu, hein? Nas propagandas eleitorais, apareceu o depoimento de uma das mulheres que foi humilhada pelos torturadores na frente dos filhos. Sabe qual foi a reação nas redes sociais? Os débeis mentais amestrados chamaram essa mulher de vagabunda e de um monte de outras ofensas. Esses debilóides, não tem como chamar de outra forma, são também tremendamente contraditórios. Quando se defende que o combate à criminalidade não deve dar lugar à barbárie, à carnificina, eles dizem é porque você nunca sofreu nenhuma violência, nunca foi vítima de um criminoso. Já pensou se fosse sua mãe? E eu respondo: já pensou se essa mulher torturada e humilhada na frente dos filhos e que você humilha agora com um monte de ofensas fosse sua mãe? Países desenvolvidos que têm um nível cultural e educacional incomparavelmente mais elevado do que o do Brasil preservam a história para aprender com ela. Se você for à Europa, vai verificar que nesses países existem museus, muitos museus,
e que os jovens são incentivados e costumam frequentar com satisfação esses centros de estudo, de reflexão e de pesquisa, junto com pessoas de todas as idades, evidentemente. Quando eu fui ao museu mais famoso do mundo, o Museu do Louvre, em Paris, passei lá o dia todo e não consegui conhecer nem um terço do que eu gostaria. E lá não estão apenas obras de arte seculares, mas também a história da humanidade. Países como Alemanha e Polônia preservaram os campos de concentração para visitação pública como uma das formas de ensinar os jovens a não repetirem os terríveis erros do nazismo. Mesmo assim, existem os que afirmam que o Holocausto não existiu. Quem nega a história não carece de provas. Elas existem aos montes, como nós já dissemos. Quem nega a história, o que não tem é caráter. Outra bobagem sem tamanho é ficar repetindo que movimentos de direitos humanos só servem para defender bandidos. E que quem defende direitos humanos está defendendo bandidos. Bandido é quem diz isso. Ora, os direitos humanos servem exatamente para dar assistência ao preso que não tem sequer advogado para se defender e que acaba sendo trancafiado mesmo sendo inocente. E eu pergunto, já pensou se fosse o seu pai que tivesse sido injustamente condenado, como Eberson Lima de Oliveira, que foi preso depois de ter sido acusado de estuprar uma menina de 9 anos e que foi colocado numa cela destinada a homens que cometeram crimes sexuais? Já pensou se fosse o seu pai que tivesse sido estuprado diariamente, como o Eberson, acusado e condenado por um crime que não praticou e que acabou contraindo AIDS e não tem nem como sustentar os seus 2 filhos? Você que está sendo adestrado não só a combater os direitos humanos, como também a odiar a classe artística, já pensou se fosse o seu pai, o artista plástico Eugênio Fiuza de Queiroz, condenado a 37 anos de cadeia e que chegou a ser trancafiado por 18 anos porque era parecido com o verdadeiro estuprador? Depois de todos esses absurdos, ele conseguiu do Estado uma mísera pensão alimentícia de 2 salários mínimos. Já pensou se fosse o seu pai? Você, cachorrinho adestrado, que não sei nem se está me ouvindo agora, acha que esses são casos isolados? Mais uma vez você está enganado. São apenas 2 dos inúmeros casos de presos injustamente no Brasil, uma enormidade de pessoas cuja inocência só é comprovada depois que teve suas vidas destruídas por quem propaga o ódio. Já pensou se fosse o seu pai ou a sua mãe que tivesse ido parar na cadeia sendo inocente? E sabe por que pelo menos alguns desses casos são resolvidos, embora a vida dessas pessoas já tenha sido completamente destruída? Pela ação dos direitos humanos, que vivem debaixo de porrada e que os cachorrinhos adestrados e os papagaios aloprados odeiam, ou até pela ação de organismos internacionais, já que essas injustiças repercutem lá fora e dão ao Brasil uma péssima imagem. Então, se você, cachorrinho papagaio, estiver me ouvindo e achar que sou eu que devo sair do país, porque mostro os podres do Brasil, saiba que sou eu o verdadeiro patriota e que é você que denigre a imagem do país e, portanto, é você que deve procurar outro rumo. E por falar em estar me ouvindo ou não, eu vou confessar uma coisa. Embora eu não veja nenhum problema na tecnologia, embora eu goste de usar computador, tanto que sou empreendedor digital, depois de exercer o jornalismo por 40 anos e de ter dado aula numa universidade por 10 anos, sempre tive uma certa resistência ao tal do WhatsApp. Parece que eu estava adivinhando que o WhatsApp seria usado como um instrumento para os fake news criminosos que espalham por aí, ou que seria usado por pessoas que falam na hora de ofender e não ouvem nem para dar o direito de defesa, o mais elementar pressuposto das democracias. E você, e novamente eu estou me dirigindo aos cachorros papagaios e não aos inscritos neste canal,
que são pessoas inteligentes, você, cachorrinho amestrado, se estiver me ouvindo, que usa e abusa dos fake news e até festeja a existência deles, sabe qual é o efeito mais danoso que eles provocam? Pois eu vou lhe dizer, começando com uma pergunta que, pelo menos essa, eu acho que você sabe responder. Você já teve algum amigo ou amiga que mentiu para você? E você sabe qual é a consequência disso? Bom, isso eu acho, pelo menos isso, eu acho que você sabe responder. Você perde a confiança nessa pessoa. E é isso o que os fake news provocam, a perda da confiança entre as pessoas. Fica difícil saber o que é mentira e o que é verdade. E isso não tem apenas reflexos políticos graves, tem também efeitos sociais gravíssimos. Então, além de estar perdendo o bom humor e a cordialidade, o brasileiro está perdendo a confiança. Está destruindo as bases da sociedade que os chamados direitistas dizem que é a esquerda que quer destruir. Então fique esperto se você fizer parte dessa turba. Eu sei que isso tudo que eu mostrei é apenas uma pequena parte das bobagens que alguns brasileiros estão sendo adestrados a falar e a repetir como papagaios, ou como cachorrinhos, ou como ambos. Existe muito mais coisa do que isso. E eu vou voltar a este assunto provavelmente mais de uma vez. Então, se você é um verdadeiro brasileiro, deixe aí o seu sinal positivo se gostou, deixe a sua opinião logo abaixo, compartilhe este vídeo e se inscreva e clique no sininho. Isso é fundamental para fortalecer o canal e ampliar cada vez mais o debate. A única coisa que pode conscientizar os brasileiros e tornar o Brasil melhor. E visite sucessoefortuna.com.br. Estamos esperando você.